eu sugiro que vocês utilizem os dois instrumentos, né, que os nossos alunos, né, já têm disponível lá na plataforma, nos cursos, que é justamente a tabela, né, de coleta de dados do E-Social, né? Inclusive vocês podem encontrar isso no portal do E-Social. Ah, Thiago, mas a gente nem sabe se o E-Social vai ficar na ergonomia. Não tem problema. A divisão que foi feita lá dos fatores de risco é uma divisão que dá para aproveitar plenamente em qualquer análise que você vai realizar. Então, é uma forma interessante de você entender quais são as classes de risco, né? Como eles são divididos e quais são os itens de avaliação que constam no E-Social. E o segundo instrumento é justamente a ISO TS 20646, que a gente falou, né, também na aula passada, que é relacionado a essa identificação de perigos, esse mapeamento inicial, e que agora a gente vai traduzir em uma avaliação qualitativa um pouco mais direcionada. Tá legal? E aí eu trouxe aqui para a gente poder fazer a nossa avaliação prática, para o nosso treinamento aqui, o foco principal dessa aula. Essa é uma atividade também no frigorífico e é chamado setor de marinados. Então, é onde você encontra, por exemplo, quando você vai no mercado e compra aqueles pacotinhos, né, de asinha de frango temperado, coxinha de frango temperado. Esse setor aqui é responsável por fazer esse tipo de produto, tá? Então aqui é onde o pessoal está fazendo a embalagem, né? Eles estão pesando e começando a fazer a embalagem. Tem um setor aqui antes onde o pessoal faz o tempero desse frango, né? Então eles estão temperando aqui e depois eles despejam com uma caixa nessa calha que está aqui embaixo. Então tá vendo que o pessoal está pegando, né, os pedaços de frango aqui embaixo nessa calha e está colocando nesses saquinhos. Então em frente aqui a eles tem uma balança, né, que é responsável, eles colocam ali, vão vendo o peso. Esses pacotinhos aqui são pacotinhos de 1 kg. Então eles vão pesando e aí colocam nessa esteira transportadora. Então vejo que tem aqui uma espécie de uns copinhos, né, umas divisões, onde as pessoas colocam ali e esse frango vai sendo levado. Logo na sequência, nós teremos as pessoas que fazem a selagem desse saquinho. Então ela pega esse saquinho, põe numa máquina seladora, né, uma seladora térmica, e aí esse saquinho continua pela esteira transportadora até chegar no setor de embalagem, onde vai ser colocado nas caixas, tá legal? Então a atividade é basicamente essa. Esse pessoal trabalha aqui o dia inteiro. Eles têm um esquema de rodízio, então no mínimo uma vez por dia esse pessoal troca, né? Então ele sai daqui, vem para selagem, eles vão lá para a última estação onde faz a embalagem. Então existe um sistema de rodízio que não é formalizado, mas existe, tá? Então veja, eles estão pegando aqui embaixo, coloca no saquinho, pesa na balança e coloca de volta na esteira transportadora. Então quando a gente vai fazer a avaliação ergonômica, né, a análise ergonômica dessa atividade, é claro que você já vai ter identificado aqui previamente qual é a jornada de trabalho, esse esquema de rodízio, né, que eu disse para vocês que existe. Você vai identificar que aqui no caso, nessa função, são todas mulheres que estão trabalhando. Você vai entender se o ambiente é frio ou não, né, se ele é gelado, se ele é úmido. Nesse caso aqui o ambiente é um pouco mais frio mesmo, tá? E aí você vai entendendo como que essa atividade acontece, né? Quantos saquinhos são feitos por dia, né? As metas de produção. E aí aqui é claro que a gente vai fazer um recortezinho para poder pensar dentro dessa avaliação que nós estamos fazendo, quais são os itens, né? As variáveis de análise. Então vejam, aqui nós temos algumas coisas que podem ser identificadas já. Primeiro, se todo mundo está de blusa, né? Tá com o mangote aqui, ó, então provavelmente o ambiente é frio. Então, teoricamente, né, um dos fatores de risco que está presente aqui pode ser a temperatura, tá? Então é possivelmente um dos perigos que a gente vai avaliar. Um segundo ponto, vejam que nós temos duas questões biomecânicas aqui que são importantes. Primeiro, eles pegam o frango numa calha que está relativamente baixa. Então eles precisam fazer uma inclinação, né, do tronco, tem que abaixar para poder pegar esse produto. E aí, uma vez que o saquinho está cheio, né, que atingiu o peso,
elas têm que fazer uma elevação de ombro, ó, como foi feito aqui, acima de 90 graus, para poder posicionar o frango nessa esteira transportadora. Tá? Então, ó, veja, ó, elevação de ombro. Ó. Então, existem essas duas questões biomecânicas que são bem importantes aqui. Para pegar o frango, eu tenho que realizar um deslocamento para frente, né? Uma flexão de tronco, muitas vezes uma lateralização, e com o ombro direito, desse lado aqui, elas fazem uma elevação acima de 90 graus, para poder posicionar o frango ali em cima. E também para pegar o saquinho, né? Para pegar o saquinho também está numa altura bem elevada. Nós temos um outro fator de risco aqui, que a gente pode também pontuar, que é a repetitividade, né? O trabalho acontece basicamente assim ao longo do dia todo. Então veja que a gente vai pontuando, é claro, como eu disse, na sua análise da atividade você vai entender quantos movimentos acontecem, de que maneira eles acontecem, se isso incomoda ou não as pessoas, se já tem afastados, né, se tem queixas. Elas estão trabalhando, mais um fator de risco, né, mais uma variável de análise. A postura em pé parado, né, o dia todo. Então, ficar em pé parado na mesma posição é um fator de risco importante, porque causa dores nos pés, causa dores nas costas, né, na coluna lombar baixa. Então vejam que, por mais que pareça relativamente simples a atividade, nós conseguimos pontuar aqui diversas variáveis, né, diversos fatores de risco, isto é, fontes potenciais de dano, que a gente vai aprofundar na nossa análise, tá legal? Então, todos esses itens, e aí vocês podem encontrar outros, né? Ah, será que o piso não é úmido, né? Nesse caso eu sei, né? Porque a gente fez essa avaliação, eu sei que o piso é úmido. Apenas pelo vídeo aqui, fica difícil de vocês identificarem. Mas se lá vocês identificaram, também é um fator de risco que tem que ser anotado, tá legal? Então você vai pontuando, tudo que existe, né? Relacionado, por exemplo, à biomecânica, aos fatores cognitivos, aos fatores ambientais, para que a gente possa fazer uma análise mais adequada, tá legal? Então, nesse caso aqui, nessa atividade, a gente já elencou alguns fatores. E aí, como que a gente vai proceder a nossa avaliação? Olá, alunos, tudo bem? Chegamos à nossa penúltima semana de aula, né? Como eu disse para vocês, além desse material do Tiago que está anteriormente colocado, o que eu desejo como atividade de vocês, tá? Então, primeiro é o seguinte, vocês vão realizar um mapeamento inicial, juntamente com as avaliações qualitativas, somente isso nas tabelas que eu vou deixar o endereço para vocês, né? É importante que vocês usem aí as tabelas do checklist, né, que está aí colocado, da parte da ergonomia, e a tabela da norma TS 20646, onde vocês vão fazer o checklist das atividades que estão ali no vídeo mais à frente, né? Então essa é a ideia. Eu vou deixar esse material todo no SIGA A, espero que vocês possam estar acessando, e também vou deixar o link para vocês clicarem e pedirem permissão para o acesso às tabelas, tá? O que eu vou pedir é que essas tabelas vocês baixem no computador de vocês e enviem por e-mail ou postem lá no SIGA A, tá? Para mim, para que eu possa verificar a tabela de cada um de vocês ao final de tudo isso, tá? Conjuntamente a isso, vocês vão colocar lá o plano de avaliação ergonômica, uma ideia de um plano, tá? Dentro da atividade que foi colocada no vídeo pelo Tiago, ok? Por enquanto é isso, muito obrigado e aguardo vocês no desenrolar da tarefa. Então, complementando o meu vídeo, nós temos aí o diagnóstico nível 1, tá? O que vocês vão fazer nesse diagnóstico nível 1? A etapa 1, que seria o mapeamento inicial, onde vocês vão pensar numa reformulação da demanda, obviamente dentro da questão das planilhas, né? E a elaboração dos grupos homogêneos de exposições. Como isso já está dado, na verdade eu só estou colocando o aprimoramento geral, tá? E na etapa 2, as avaliações qualitativas. Vocês vão observar e vão colocar os itens lá na tabela. Ou seja, vocês vão descrever as tarefas e os requisitos técnicos, né? Ali já tem uma descrição da tarefa.
e identificação dos perigos e dos riscos, tá? E complementando essa parte, nós vamos ter aí a parte do plano de ação, né? Ou de acordo com a tabela da ergonomia, vocês vão colocar lá tipo de empresa, qual o setor produtivo, né? Indicadores de saúde, indicadores de produtividade, população. Isso aqui fica mais a critério subjetivo, mas que vocês possam mapear isso de acordo com os riscos da tabela do E-Social, tá ok? Então, nesse momento é isso que eu desejo a vocês e é o que nós vamos cobrar nas planilhas que eu deixei para vocês, como disse, lá no Google Drive.